Prepositions, como a gente já viu aí, as principais, claro que existem muitas outras, mas as principais, in, on, at. A gente viu lá no quadrinho da Lesson 3. Então, in, on, at, se você pensar sempre nessa ordem, facilita um pouco a nossa vida aí para lembrar como é que usa, quando que usa. Então, a gente tem aqui duas situações principais que a gente vai usar in, on, at. O primeiro quadrinho aí sobre place. Place, a palavra place significa lugar. Então, lugares, localização. Quando a gente está falando de lugares, por exemplo, eu estou em algum lugar, ou eu estudo em algum lugar, eu vivo em algum lugar. Então, isso aí, esse em, no, na, isso aí são as preposições. In, on, at. Como eu falei, pegando sempre nessa ordem, fica um pouco mais fácil da gente lembrar, da gente entender. Então, eu coloquei na ordem aí. Então, a gente começa lá no at, lá embaixo. At para lugares específicos. Tem gente que fala lugares fechados ou alguma coisa assim. Sim, de uma forma geral, sim. Mas é melhor a ideia de você pensar em lugares específicos. Por quê? Se eu falar, por exemplo, I am at home, eu estou em casa. I am at home. Pode ser que eu estou dentro de casa, pode ser que eu estou fora de casa. Mas se eu estou na área que pertence à minha casa, seja dentro de casa ou fora de casa, eu vou usar o at. Okay? Então, I am at home eu estou em casa. E é por isso que a gente usa o at. Estou falando de casa, home, por exemplo. Então, aí tem um exemplo lá embaixo. You have to study at home. Você tem que estudar em casa. Outro exemplo que eu devo usar o at, que eu tenho que usar o at. Se eu falar que eu estou no escritório, no trabalho, na escola, lugares específicos, como eu falei. I am at work, at school, at church, na igreja, por exemplo. Mesmo se eu falar, por exemplo, eu durmo em casa. Ou talvez eu durmo no escritório. Ou eu estudo em casa, estudo no escritório, estudo na escola, claro. Ou também eu trabalho no banco ou em um banco. Isso aí vai ser at também. I work at the bank. Ou I work at a bank. Trabalho no banco ou em um banco. Eu trabalho na escola, eu sou professor. I work at school. Então, lugares específicos, at. Depois, como eu falei, pensando na ordem aí, depois do at tem o on. Acima aí do at tem o on. On é para lugares abertos, mas não que seja um ponto específico. Então, porque a gente falou, ponto específico é o at. Mas se eu falar que eu estou na rua, ou na estrada, na avenida, eu não estou falando qual ponto da rua que eu estou, se eu estou na minha casa, ou se eu estou na loja, ou se eu estou na esquina, isso seria o at. O on, então eu estou falando que eu estou na rua, pode ser qualquer lugar da rua. Ou se eu falar que eu moro nesta rua, estou falando assim, eu moro nessa rua aqui, ou naquela rua. Isso tudo vai ser on. Então, se eu falar, por exemplo, I work on this street, como se eu estivesse mostrando para vocês, eu trabalho nesta rua. I work on this street. Mas é claro que eu posso falar, eu moro na rua Manuel João Batista. Aí um detalhezinho, I live, que é o verbo moro, morar. I live on, que é na, que eu vou falar da rua. I live on Manuel João Batista Street. Aí já fica a dica, quando a gente fala nomes de rua, estado, qualquer coisa assim, a gente fala primeiro o nome e depois a gente coloca a palavra street, ou state, ou city, para cidade, por exemplo. Então, como eu falei, eu moro na rua Manuel João Batista. I live on Manuel João Batista Street. Como se eu falasse, eu moro na Manuel João Batista Rua. Ok? I live on Manuel João Batista Street. Good. E o que é o in, então? Você está vendo, deu para perceber que é como se a gente estivesse falando de níveis. Então, at, lugares específicos. On, lugares mais gerais. Eu não estou falando de um ponto específico, um local específico. É a rua, a estrada, a avenida. Então, o que é o in? O in é como se fosse tudo que cabe às casas, às ruas, às estradas. Então, in a gente usa para bairros, regiões, cidades, estados, países, o planeta. Claro que aqui no caso, I live in Belo Horizonte, ou I live in Minas Gerais, I live in Brasil.
Como eu falei, a gente usa também para o bairro, porque é qualquer coisa maior, digamos assim, né? Uma região maior do que a rua, por exemplo. Então você fala, I live in São João Batista, ou I live in Belo Horizonte, igual eu falei, ok? No exemplo aí, super realista, I work in New York. Eu trabalho em Nova York, ok? Outra situação que a gente usa in, on, at é sobre time, o tempo. Então, se eu falar, por exemplo, seguindo a mesma ordem, in, on, at, para facilitar a nossa vida. De novo, at é para coisas específicas. Então, o que é específico quando a gente fala sobre tempo? A hora, os horários de alguma coisa. You have to sleep at 9 p.m. Olha a frase, o exemplo. You have to sleep at 9 p.m. Então, at para quando a gente fala de horários ou momentos específicos de alguma coisa. Então, por exemplo, como eu falei no exemplo aí, você tem que dormir às 9 horas. O at, quando a gente fala dos horários, das horas, vai ser o nosso às 9, às 8, às 10. Não importa se for hora exata ou hora quebrada. Se eu falar que eu acordei hoje às 7h30. I get up, I wake up at 7:30. Ok? Estou falando do horário. Mas como eu falei, também pode ser, por exemplo, um momento específico. Talvez não é uma hora que você está falando, não, os números. Mas é, por exemplo, a hora do almoço. Lunchtime. A hora do almoço. Então, se eu faço alguma coisa, por exemplo, eu almoço na hora do almoço. Não, um exemplo melhor. Eu estudo na hora do almoço. Ou eu durmo na hora do almoço. I sleep at lunchtime. Eu durmo na hora do almoço. Na hora do almoço. No horário do almoço. At lunchtime. Ok? On, então de novo aí, seguindo um nível acima, on é para os dias, seja os dias da semana, Monday, Tuesday, Wednesday, ou quando a gente fala de datas. Então, o exemplo aí, ó, se eu falar, I work on Saturdays. Sim, eu dou aula no sábado também, fica a dica. I work on Saturday. Se eu falar, por exemplo, I don't work, lembra do don't? I don't work on Sunday. Eu não trabalho no domingo. Dou aula no sábado, mas não no domingo. Então, on, dias da semana. Ou como eu falei, para datas também. Então, se eu falar no dia 7 de março, no dia 7/3. On March 7th. Estou falando do dia 7 de março. Então, se na minha frase eu estou falando do dia que aconteceu alguma coisa, ou o dia que eu vou fazer alguma coisa, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, qualquer coisa assim. E o que é o in? Lembra? At, horários específicos, momentos específicos. On, dias da semana. E o at, maior do que isso. Então, se eu falar aqui, neste mês, this month, eu vou fazer alguma coisa. Mas se eu falar no mês de janeiro, in January, ou in March, in 2024. Meu Deus, o que é isso, teacher? 2024, 2024. Em 2024, in 2024. In March, em março. Ou in this week, tipo nesta semana. In this month, neste mês. Ok? Então, in para qualquer coisa maior do que os dias. Então, semana, mês, ano, década, milênio, qualquer coisa assim. Isso é tudo in. E aí já tem uma observação. Lembra que a gente usa as expressions lá? On the weekend. O weekend são 2 dias, na verdade. Não é um dia específico. Por isso que é uma expressão. Nesse caso, a gente não vai usar o in the weekend, por exemplo. Porque não é como se fosse um período longo de tempo. Eu tô falando daqueles dias ali, daqueles 2 dias, final de semana. On the weekend. Então, é uma exceção. É uma expressão, por isso que já está aí. Então, at, horários, on, dias, seja dia da semana ou datas, in, semana, mês, ano. Aí tem até um mapinha aí no quadro, tem um mapinha para mostrar a questão de localização, né, place. Então, on the street, at home, in the city. Yes! Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí que essa aqui é a segunda parte da Lesson 3, então se por acaso você caiu só nesse vídeo aqui, por algum motivo, volta um aí que tem a Lesson 3.
explicando lá verbos, vocabulários e tudo mais. A próxima página já é o bendito Homework, que agora muito já começa a ficar um pouquinho mais interessante, né? A gente vai ter frases afirmativas da Lesson 1, frases negativas da Lesson 2 e agora questions, perguntas aí da Lesson 3. Como eu falei, faça o homework, por mais que, teacher, eu já sei, tá tranquilo. Ok, que bom, faça pelo menos a leitura para você praticar a pronúncia, ok? Se são todos aí palavras, vocabulário que você já sabe, verbos que você já conhece, congratulations, parabéns para você. Mas a prática nunca é demais, ok? Então, um exemplo aí, a number 1, por exemplo, olha lá. Eu vou dormir agora. I go to sleep. Lembra do to sleep? Dormir? Now. Agora. E a segunda parte da frase já é uma pergunta. Você quer estudar amanhã? Como é que você faz isso? Você quer, you want, estudar, to study, amanhã, tomorrow. Está certo? Lembra que eu falei que é uma pergunta? Então, por isso aí que já está até dessa forma, essa primeira frase. Porque são duas frases, na verdade. Eu vou dormir agora. Você quer estudar amanhã? Então, o do lá da perguntinha, a regra da pergunta, vai antes do you. Você quer? Do you want to study tomorrow? Lembre-se disso. A segunda aí já é uma frase normal. Eu quero ir ao cinema, eu quero ir para o cinema. Para praticar aí o go to também. Então, como eu falei, são pontos aí que eu sei, é comum, é normal da gente ter dúvida, ter dificuldade. Todo mundo tem. Então, não acho que você está tendo mais problema que todo mundo, se talvez está na dúvida, se talvez errou alguma coisa. Não tem problema, não se preocupe. Tudo é questão de prática. Lembrando que o próximo vídeo aí agora, a próxima lição, eu vou fazer, na verdade, a correção aí com vocês das 3 primeiras lições. Porque a partir da Lesson 4 vai mudar um pouquinho. Então, fica ligado. Então, faça o homework, revise. Olha só que legal. Com essas aulas aqui, você pode colar para fazer o exercício. Olha que legal. Você pode consultar. Sim, você tem que fazer isso para você estar sempre praticando, revendo, relembrando. É claro que a minha dica sempre é: tenta fazer sozinho, tenta fazer primeiro. Se realmente não lembra de alguma palavra, esqueceu, não sabe como é que escreve, aí você volta lá na lição, vê como é que é e escreve a palavra. Não usa o Google Tradutor. Tudo que está aqui é tudo que a gente viu nas 3 primeiras lições. Não tem nada fora disso. Good? Espero que você tenha gostado, esteja gostando aí desse curso, dessas aulas. Lembrando, comentários, dúvidas, reclamações, sugestões, comenta aqui, entra lá na nossa plataforma. Lembrando que tem um link aí tanto para comprar o livro, se você ainda não comprou, comprar o curso, quanto para assinar a plataforma também, que vai ter muito mais conteúdo, muitas coisas mais diferentes lá. E é isso, espero que vocês estejam gostando. Thank you so much. See you next time.